É possível ou não que Trump será candidato à presidência em 2028? A caminho do Japão no avião, perguntaram a Trump: você pretende se candidatar à presidência em 2028? Eu tenho, disse Trump, uma equipe com Burns e Rubio e acho que essa é uma dupla excelente capaz de vencer a presidência. E se fosse possível, continuou o jornalista, você lançaria sua candidatura? Eu adoraria, continuou Trump, eu adoraria. Eu consertaria o país e colocaria tudo em ordem, mas não acho que esse seja o passo certo. E isso é realmente possível, porque Steve Bannon fala sobre isso como se fosse uma possibilidade. Lembro que Steve Bannon foi braço direito, talvez esquerdo, do Trump no primeiro mandato. E agora ele tem podcasts populares e uma enorme influência sobre o Make America Great Again, ou seja, o Make America Great Again. Eu não tinha pensado muito sobre isso. Nós temos pessoas muito boas, como você sabe. Um deles está bem aqui. Nós temos o JD. Sim, o vice-presidente é ótimo e Marca também. Acho que ninguém será contra nós. Eu acho que, se eles algum dia formassem um grupo, ele seria imparável. Eu realmente acho isso, eu acredito nisso, eu faria isso com prazer. Mas, sabe, eu tenho agora os melhores resultados de todos os tempos. Isso é realmente terrível. Eu tenho os melhores resultados. Veja, se você lê isso, eu não descarto essa possibilidade. Você vai ter que me dizer. Tudo o que posso dizer é que temos um ótimo grupo de pessoas. Nós temos um ótimo grupo. Trump nem respondeu diretamente à pergunta. E você com certeza não vai tentar um terceiro mandato? Mas Trump, de modo geral, não gosta de fechar portas, não gosta de dar certezas, gosta de deixar as coisas um pouco nebulosas. É assim que ele fala. Na mesa de negociações ou de ações, nada é descartado antes. Ah, e aqui está Steve Bannon. Ele vai conseguir o terceiro mandato. Então, Trump será presidente em 2028. E as pessoas simplesmente precisam aceitar isso. Então, sobre a 22ª emenda. Existem muitas alternativas diferentes. No momento certo, vamos apresentar qual é o plano. Mas existe um plano. E o presidente Trump será presidente em 2028. Existe um plano. O ex-estrategista-chefe da Casa Branca e o Make America Great Again original, Steve Bannon, está novamente afirmando que Donald Trump terá um terceiro mandato. Ele não está sozinho. O presidente Trump já sugeriu várias vezes que pode concorrer de novo. Ele até vende produtos com a inscrição Trump 2028, tanto online quanto na Casa Branca. Naturalmente, isso faz com que os democratas fiquem furiosos, o que provavelmente é exatamente o que Trump quer. Talvez esteja por motivos insignificantes, como um boné com a inscrição Trump 2028. O quão sério isso é e o quanto os democratas são histéricos? Tudo bem. A demolição da ala leste nesta semana também jogou mais lenha na fogueira. Você reformaria completamente uma casa da qual está prestes a se mudar? Um pouco? Estou sendo um pouco desonesto. Os democratas até são bonitinhos. Trump não pretende ir embora por mais 3 anos e meio. Se você vai morar mais 3 anos em uma casa, vai preferir reformar ou deixar como está? Claro que vai reformar. Isso ocorre enquanto Trump tenta consolidar poder nas eleições e nomear negacionistas para cargos influentes. Meu painel e nossa sequência de mensagens, Arena, estão de volta. Brad Todd, o presidente Trump vai concorrer em 2028. Não. E ele não acha que conseguirá. Sim, é isso que eu penso, sabe? Steve Bannon. Jared Kushner certa vez chamou Steve Bannon de homem-bomba enquanto ele trabalhava na Casa Branca. Acho que isso é só mais uma tentativa de criar problemas e chamar atenção. Vou te dizer uma coisa, se houvesse um plano, não acho que eles iriam anunciá-lo. Em uma entrevista para The Economist, quero dizer, eu gosto do The Economist, sou assinante do The Economist, mas não é o tipo de lugar onde essa notícia apareceria, não é o lugar onde a notícia sairia. Agradeço o seu otimismo e espero que esteja certa, mas acho que devemos levar isso a sério. Eu concordo totalmente com a forma como você apresentou o início desse segmento, Casey. Em primeiro lugar, você não faz uma grande reestruturação que gera muita polêmica. A ala leste da Casa Branca, você realmente vai demolir tudo isso se pretende ficar lá só pelos próximos 3 anos ou algo assim? Isso parece um pouco, duvidoso, sabe? Se em segundo lugar, talvez ele esteja planejando fazer muitos eventos lá. Sim, talvez, pode ser que ele queira. É um legado. Vance Rubio em 2029 e 2030 na própria visão dele. Acho que todos devemos levar isso muito a sério. Isso definitivamente é algo que chama a atenção tanto de advogados independentes quanto de advogados do Partido Democrata e do aparato. Nós estamos estudando isso há muito tempo, por isso.
porque não queremos nos encontrar em uma situação em que não estejamos preparadas e não tenhamos um plano caso ele realmente decida seguir em frente com isso. Trump fala sobre a economia, o tema número 1, naturalmente, para a América, sobre imigração, inflação, crimes. Tudo isso são problemas que preocupam a todos. Funcionários corruptos e roubo de dinheiro público. E os democratas, reagindo às suas escapadas, falam sobre a reforma de uma ala na Casa Branca. Bem, é um tema absolutamente desinteressante para os eleitores, contribuintes, votantes, para ninguém. Sobre as consequências, sobre a perseguição aos gays por parte de Trump. O que não é verdade, mas mesmo que fosse para o povo, não faz a menor diferença. Ele fala sobre comércio internacional justo, sobre as manipulações raciais do Partido Democrata, fala sobre como Melania estava vestida. Ele não fala, mas eles é que falam sobre isso. Como o Hamas, oba, não respeita o Trump. Como o Putin, oba, engana o Trump. As poucas pessoas normais ainda fogem do Partido Democrata. Eu devo dizer, como alguém que cobre a Casa Branca, que não tenho informações sobre o plano que o Bannon descreve. É importante destacar que, ao apresentá-lo como ex-estrategista da Casa Branca, ele já está fora do cargo. Veja, ouvimos o presidente comentar e brincar sobre 2028, ele também tem bonés. Escrevemos no início do ano que, mesmo sem um plano específico, há uma estratégia política. Ele frequentemente menciona o ano de 2028, quando a Casa Branca dele é criticada por algum problema ou crise. Então isso desvia a atenção. Isso também mantém as pessoas em suspense. Conversamos sobre isso, sobre essa parte, sabemos como é essa Casa Branca. Na internet também há muita trollagem e, digamos, dominação sobre os democratas e liberais. Acho que parte da atenção aqui é importante. E acho que há uma ligação entre isso e a construção do salão de baile. Mesmo quando ele deixar a Casa Branca, ele quer que fique uma marca específica dele na Casa Branca. Aliás, eu concordo com esse comentarista, mas Trump está reformando uma ala da Casa Branca. Bem, porque isso significa que ficou desconfortável fazer alguma coisa, tipo receber convidados, organizar bailes, festas nas celebrações. E como um líder normal, Trump disse, tem um problema, precisamos resolvê-lo. E decidiu, para não federem, me desculpe, claro, pelo meu francês. Ele mesmo deu dinheiro e pediu ajuda para alguns amigos. Contribuam com uns 20, 30 milhões para uma boa causa. Eles arrecadaram o valor. Entre aqueles que gostariam muito de ver Trump por mais tempo, estão sendo discutidos vários cenários na Casa Branca. Por exemplo, que ele não pode ser eleito para um terceiro mandato consecutivo ou separado como presidente, mas supostamente pode ser eleito como vice-presidente. E então dizem, vamos trocar de lugar. Mas por causa da 12ª emenda, senhoras e senhores, isso é impossível, simplesmente impossível. Olha, é como falar que nada está escrito no memorando orçamentário, mas está escrito na 12ª emenda da Constituição. Ele não pode ser eleito vice-presidente. A segunda opção é mudar a Constituição. Maravilhoso. Depois de Roosevelt, que foi eleito 4 vezes, aliás, foi incluída uma proibição de mais de 2 mandatos. E não importa se são mandatos consecutivos ou não, mas o que é necessário para mudar a Constituição? 2/3 do Senado, de jeito nenhum. E, se não me engano, 2/3 dos estados precisam ratificar, o que é impossível. Hoje, no cenário atual, ninguém consegue nem imaginar que alguém possa ratificar um tema tão explosivo assim. A outra opção, uma revolta armada. Mas eu não acho que Trump, seus aliados e nem o exército fariam algo assim. Uma pesquisa nacional não influencia. Fizeram uma pesquisa e o povo apoia um terceiro mandato para Trump. Senhores, nós temos uma Constituição, uma pesquisa nacional não pode cancelar a Constituição. É bem, sabe? O que mais Trump faz ao apoiar conversas sobre uma possível presidência em 2028? A questão é o segundo mandato do presidente. Então, bem, alguns presidentes têm um mandato, outros têm 2. O segundo mandato do presidente praticamente se encerra após as eleições, cerca de 2 anos antes do término oficial. Então, depois disso, todos começam a pensar no próximo presidente e a influência do presidente atual diminui significativamente.
Entendo que Trump ainda será presidente, mas todos já estarão pensando no próximo. Para que isso não aconteça, para que sua influência continue pelo menos até fevereiro do ano eleitoral, é aí que você precisa anunciar ou que vai ficar, ou que pretende então se candidatar, eu não sei. Então Trump ganha mais meio ano de presidência plena só porque ele apoia essa, na minha opinião, conversa fiada. Isso mesmo. Então, Bannon não está levantando esse assunto à toa, e Trump também não está respondendo de forma vaga e evasiva por acaso, deixando os nervos do Partido Democrata e de seus apoiadores à flor da pele. E, naturalmente, isso significa que ele mantém o nome dele em destaque. Ele adora quando o nome dele aparece nas primeiras linhas de todos os artigos, discursos, vídeos e coisas do tipo. Ele é simplesmente uma pessoa que acha que é um dos deveres presidenciais fazer com que falem dele o tempo todo. Aliás, foi por causa disso que ele foi eleito pela primeira vez. Ou seja, eu acho que uma das grandes vantagens que ele tinha era o fato de estar constantemente nas notícias o tempo todo. O povo se acostumou a vê-lo nas notícias falando coisas aparentemente corretas, apesar das críticas. Pois é, foi assim. Bem, não é só isso, naturalmente, né? Ao mesmo tempo, com o jogo cujo objetivo é fazer o democrata ficar irritado sem motivo na Suprema Corte. Os aliados de Trump estão agora promovendo uma das mudanças mais fundamentais na vida política do país. Eu já contei para vocês, mas vou repetir. Na época da luta pelos direitos das minorias, principalmente dos negros, nos Estados Unidos foi lançado. Foi aprovada uma lei que dá a cada estado o direito de alterar os limites dos distritos eleitorais. Bem, isso é para o Congresso, quero dizer, para criar distritos com maioria da população negra, para que os ex-escravos pudessem eleger seus próprios representantes para o Congresso. Isso foi numa época em que os negros praticamente ainda não votavam, não participavam, e quando ninguém em um bairro branco provavelmente votaria em um representante negro. Bem, imaginar algo assim provavelmente era difícil, mas os tempos mudaram, senhores. Já se passaram pelo menos uns 60 anos. O prefeito de Chicago é negro, o prefeito de Los Angeles é negro, prefeitos e muitos outros de outras cidades são negros, senadores negros, até presidente. Nós já tivemos um presidente negro, metade do país votou nele. Na verdade, não dá para saber bem quem ela é, se negra, parda ou outra cor, tudo é confuso, mas ela é morena. Ou seja, na época, a maioria do país votou no presidente Obama, ou seja, uma enorme quantidade de brancos, porque sem a maioria dos brancos, ele simplesmente não teria vencido. Então, existe essa lei? Bem, quero dizer que eles têm o direito de revisar esses distritos, cancelar e obrigar a criar novos distritos. Geográfico, né? Então, o truque inventado pelos democratas não poderá mais ser usado para, digamos, desenhar os distritos. Você nem imagina o que eles faziam para eleger mais democratas. Eles sempre trabalharam para isso, especialmente em estados democratas. Então, os distritos serão criados geograficamente. E como ficou claro, ou seja, honestamente, é assim que está escrito na Constituição, geograficamente. Como ficou claro, isso dará aos republicanos de 12 a 19 membros adicionais no Congresso. E os republicanos já têm um pouco mais, não é? O caso chegou à Suprema Corte e está em discussão. Escute só. Ontem, a Suprema Corte analisou argumentos do caso de redistribuição dos eleitores dos distritos da Louisiana, que pode ameaçar parte da lei dos direitos dos eleitores. Talvez isso já não seja necessário. Não é necessariamente preciso continuar manipulando as fronteiras dos distritos com base em critérios raciais para corrigir problemas que têm raízes na era de Jim Crow. Certo? Talvez já tenhamos superado isso. Esses foram os argumentos de ontem e muita coisa foi revelada. Vou explicar tudo isso e mostrar por que esse momento é tão decisivo. Ontem, outra coisa foi revelada durante os argumentos. Acho que agora temos uma confirmação, não é só uma hipótese. Não é só, sabe, a gente tentando ler nas entrelinhas e descobrir se isso é verdade. Não, temos confirmação. Ketanji Brown Jackson pode muito bem ser a mulher mais burra de Washington, Distrito de Colômbia. Para explicar então Ketanji Brown Jackson, que foi mencionada, ela é juíza da Suprema Corte, uma das 9, indicada para a Suprema Corte. Claro, pelo Biden.
mas não por decisões sábias ou pela habilidade de explicar o complexo de forma simples, e sim pela fé na causa de Lenin, Mao, Biden, Obama e Trotsky. Sim, bem, desculpe, ela também cantou na Broadway e levantava a saia. A essência do caso foi realmente apresentada aqui pelo advogado que defende a preservação. Esses distritos foram desenhados especialmente para que tivessem predominância da população negra. Atualmente, eles são amplamente representados por democratas, democratas negros, eleitos nesses distritos de maioria negra. O advogado da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor explica por que esses distritos devem permanecer como estão. Ouça com atenção o que ela diz. Verdade. Resultado da Louisiana. Essa análise foi feita no caso NERN e ficou claro que, independentemente do partido, os democratas brancos não votavam em candidatos negros, fossem eles democratas ou não. E nós sabemos que existe uma diferença significativa entre a forma como eleitores negros e brancos votam na Louisiana. Não há dúvidas de que, mesmo que exista alguma correlação entre raça e partido, a raça é o fator determinante. Ou seja, isso é Janai Drogas Elson, certo? A promotora acabou de dizer que os democratas brancos nunca elegeriam um democrata negro para o Congresso. Mais uma vez, não acredita em mim? Quer ouvir, por favor? E ficou claro que, independentemente do partido, os democratas brancos não votavam em candidatos negros, fossem eles democratas ou não. Os democratas brancos ouviam sim. Eles não votam nos negros. Esses negros, sejam democratas ou não, não importa. Acabaram de nos contar que, no sul dos Estados Unidos, os membros brancos do Partido Democrata, entre eles, há racistas democratas. A gente sempre ouviu que o Partido Democrata luta pela diversidade, mas exceto pela diversidade de opiniões, claro, isso de jeito nenhum. Por todo o resto da diversidade, eles lutam. Ah, mas acontece que lá eles são todos racistas. Bem, no Congresso há muitos republicanos negros, ou seja, os republicanos brancos votam em republicanos negros sem problema nenhum, mas os democratas brancos não votam em democratas negros. É impressionante. Republicanos brancos votavam em candidatos negros quando estes refletiam seus valores, princípios e prioridades. Mas você acabou de ouvir dos advogados da AKP que os democratas brancos não votariam em democratas negros, independentemente da filiação política. Bem... Certo, vamos passar para a brilhante então, Katanji. Às vezes dizem que os cantores se esforçam tanto que seus cérebros quase saem voando. Republicanos brancos votavam com prazer em um candidato negro, se esse candidato refletisse seus valores, princípios e prioridades. Mas você acabou de ouvir dos advogados da AKP que os democratas brancos não votariam em democratas negros, independentemente da filiação política. Não. Ela não ficou louca, claro. Não, ela nunca foi sã. Ela comparou. Eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Ela comparou pessoas com deficiência, doentes mutilados com negros. O apresentador do podcast, esse Larry, ele está certo. Se fosse o Trump que dissesse isso, por exemplo, ele não seria morto. Ele seria levado ao impeachment. Os próprios dele o levariam ao impeachment. Isso é ainda pior do que os judeus. No Matsu, eles misturam o sangue de bebês cristãos ou muçulmanos, quem eles conseguirem pegar, basicamente. O sangue dessas pessoas é misturado. Olhem só, os negros como pessoas com deficiência que não conseguem subir as escadas. E por isso todas as lojas são obrigadas. Eles foram obrigados a fazer uma entrada com rampa. Então, do mesmo jeito, para os negros também é preciso fazer uma entrada especial. E bairros especiais, porque eles não conseguem subir escadas, eles precisam que tenha uma rampa. Senhores, vocês conseguem imaginar a estupidez dos democratas se eles colocam esse tipo de gente na Suprema Corte? Editor, quem eles consideram inteligente se ele é abaixo do nível, burro, ainda mais burro e completamente burro? Quem é considerado inteligente entre eles se ela é tão idiota assim?
Eles são deficientes, eles são negros, então eles não têm acesso porque são deficientes. Eu acho que devo simplesmente deixar As palavras dela. ressoarem em você. e ficar lá, porque se eu dissesse isso, se eu apresentasse esse argumento, eu seria justamente chamado de fanático. E, aliás, eu nunca apresentaria esse argumento, porque isso é tolo e quase maligno. Vou dar pontos extras por ela usar paradigmático. Muito bem, olha só você com o paradigmático. Não há verdade na manchete do Babylon Bee de que Clarence Thomas chamou a juíza de lado após os argumentos e explicou gentilmente que nem todas as pessoas negras são deficientes mentais, só ela. Não, nem todos os negros são deficientes, só você. Agora a pergunta, e os juízes, quem são? Posso? Responde Ketanji Brown Jackson. E os juízes, quem são? Ketanji Brown Jackson, então por que estou mostrando tudo isso para vocês? A máquina democrática está tão enraizada em todos os cantos e manifestações da nossa realidade. Não é assim? Eles estão tão enraizados, eu nem sei como dizer direito, impregnaram-se em qualquer aspecto da nossa vida, que nem a democracia, nem a república, nem a separação dos poderes em ramos funcionam mais. Tudo é contornado. Tudo o que poderia impedir a nomenclatura de permanecer no poder. Não importa o partido, raça, idade, estado civil, orientação sexual, gênero, o que importa? Você é dos nossos ou não é dos nossos? Sim, e Trump é o primeiro, eu acho, presidente. Bem, mais ou menos na história recente. Eu não sei quem mais não é dos nossos. Você também trouxe para a sua segunda conversão pessoas que também não são dos nossos? Ou eles mudaram de lado do pântano para o Trump, ou nunca foram dos nossos desde o início. Então, se o tribunal decidir que não se pode redesenhar os distritos para obter o resultado desejado pelo pântano, então Trump terá um Congresso poderoso que será ainda mais livre do que antes de novembro de 26, ainda mais, e aprovará tudo com alegria. Decisões que vão ajudar o país e não apenas ajudar uma classe neste país, ou seja, a elite. Em outras palavras, pela primeira vez em, eu não sei, talvez 100 anos, no país, a situação é que o governo, quando o governo tem que escolher entre o partido e a ideologia, e por outro lado, no país da justiça, escolhe o país. Isso é realmente impressionante e muito legal. Eu diria o seguinte, eu nunca vi algo assim e nunca acreditei que algo assim pudesse acontecer. Nós temos a obrigação de fazer essas mudanças no país. A continuação, para voltar atrás, seria incrivelmente difícil. Nada é impossível, tudo é possível. Mas é incrivelmente difícil. E para isso, claro, mais um mandato de Trump seria muito útil. Mas eu não quero violar as leis. No começo você fica feliz que seus escolhidos fizeram o que você queria, e você nem percebe a violação da Constituição, da lei. Mas muito em breve chega alguém que não é o seu escolhido e diz: "Ah, legal, então eu também vou fazer assim." E faz do jeito que for mais conveniente, vantajoso e fácil para ele. E você, já que apoiou o seu, agora não pode fazer nada. E isso é chamado de lei do bumerangue na vida política. Vamos torcer para que Trump esteja trabalhando na formação de Vance, Rubio e outros, reunindo uma equipe que possa continuar seu trabalho sem ceder à pressão. Os pântanos e os lamentos de seus pseudo-sócios. Mas quero chamar sua atenção mais uma vez para como a ditadura da maioria, que para enganar a população é chamada com a bela palavra democracia, como ela se transforma em seu oposto, como facilmente ela se transforma em seu oposto. Ditadura da minoria, que nós, para colocar um rótulo nisso, chamamos de tirania.
Bem, para assustar o plebes, isso é democracia, ou seja, ditadura da maioria. E isso é tirania, ditadura da minoria. Ou de uma pessoa só, ou de algum pequeno grupo de pessoas, ou seja, um número menor de pessoas. Pessoalmente, quando tiram o que é meu, ou seja, me colocam na prisão por discordar e ignoram as minhas necessidades. Tanto faz se isso é feito por uma ditadura da maioria ou por uma ditadura da minoria. E para ser totalmente honesto, quando aos meus filhos, em vez de desenvolvimento, oferecem doutrinação e estagnação mental, quero dizer, isso é feito em nome de Jesus Muhammad, em nome da igualdade de distribuição, em nome do grande líder ou do pai da nação, que é o maior gorila do grupo. Ainda assim, para você é importante que levaram seu dinheiro, casa e filhos pelo comunismo, pelo Islã, pela democracia, pela monarquia ou pelo renascimento do feudalismo. Isso, junto com a Carta de Liberdade inglesa. Para mim, tanto faz se quem me rouba é uma pessoa boa ou má, se bebe tequila ou kefir, se bate na esposa ou se não é casado. E para você? E se for para ele? Toda a população do pátio permitiu que roubassem você. Isso te consola saber que foi decidido por unanimidade ou por maioria? Ou tanto faz para você se foi por maioria ou unanimidade? E o lado par da sua rua disse, claro, vá lá e roube. Mas para você é necessário que perguntem também ao lado ímpar da rua? Ou você precisa que ambos os lados da rua votem pela maioria para que possam tirar algo de você sem a sua permissão? É como se eu estivesse te fazendo uma pergunta. Então, tipo, o que você preferiria que cortássemos de você? A mão direita ou a perna esquerda? Como você decidir, faremos assim. Eu, pessoalmente, prefiro que vocês desapareçam da minha vida para que eu nunca mais veja vocês. E que vocês não só não toquem, mas nem sequer falem sobre qualquer parte do meu corpo. Bem, tudo bem. Então, senhoras e senhores, acho que o bom senso nos diz que não importa quem está nos roubando. Sim, por isso, é claro, eu admiro muito o que o Trump faz. Ele faz com que o sistema não nos roube. Obrigado. E realmente, tanto faz se não somos roubados pelos republicanos, ou se não somos roubados pelos democratas, ou se não somos roubados pelos socialistas, ou se não somos roubados. A gente não liga para isso. Deixem eles, Liséfer, nos deixem em paz, não mexam com isso. Fiquem na ilha de vocês ou lá naquele lugar fedorento, sei lá, algum chumbari desses. Façam o que quiserem, mas deixem a gente em paz. Deixem a gente em paz. Obrigado a todos que ouviram. Até a próxima.